Olá a todos e sejam novamente bem-vindos a mais um Passa a Bola aqui na Rádio Transforma. E já sabem, se ainda não o fizeram, não continuem a ver este vídeo sem subscreverem já o nosso canal, sem deixarem o vosso like e sem nos seguirem também nas nossas páginas de Facebook e de Instagram em Passa a Bola Rádio Transforma. Mais uma vez, junto-me aqui ao Fernando para comentarmos a atualidade esportiva. E Fernando, agora que olho para ti em casa, porque por circunstâncias de força maior, voltamos a este formato, o Fernando em casa e eu aqui no estúdio. E agora que olho para ti, Fernando, já tens aí a árvore pronta para receber o menino Jesus, é isso? Exatamente. Olá, Ana, e os seus ouvintes todos, e a Sara também. Realmente, enquanto nós é que estamos aqui no Passa a Bola 10 anos à frente e não a estrutura do glorioso, como se costuma dizer, porque temos acertado em tudo até hoje, ou pelo menos numa grande percentagem, quase dos 100%. E sobre o Jesus, já há 4 meses ou 5 andamos a dizer, já desde o princípio do ano, que eu ando a dizer que o Jesus é o próximo a seguir ao Presidente. Iam sair os dois. E não me vou enganar de certeza absoluta. E podemos aproveitar aqui a arma, uma vez que está a funcionar, e eu preciso aqui de um Jesus, ele vir para aqui, em vez de estar o que está fazendo o Benfica, não está a fazer nada, pelo contrário, vinha para aqui para a árvore de Natal, até ir para o Flamengo. E já ficava aí pelo menos até janeiro, não é, Fernando? Exatamente, que é para onde ele vai. Em janeiro. Portanto, vamos aqui começar, é isso que vais dizer, não é? Sim, para começarmos pela última jornada do campeonato, exatamente. A jornada 13 foi a Ziaga para o Benfica, eu já tinha dito isso, aqui no Passa a Bola, que o Benfica teria que jogar muito e taticamente o seu treinador devia estar ao melhor nível, não esteve, mas nós já vamos analisar aí à frente. Hoje temos mais um bocado de tempo para analisar mais em pormenor esse jogo entre o Benfica e o Sporting. Vamos fazer aqui os resultados da jornada número 13. Tivemos um Portimonense, o Porto vai ganhar 3-0 ao Portimonense com alguma facilidade. O Portimonense joga melhor fora do que em casa. O Porto passou com relativa facilidade, não foi preciso apertar muito. O Benfica perdeu em casa com o Sporting 3-1. O Boa Vista Marítimo, o Boa Vista continua a jogar muito pouco para ter aspirações a não descer de divisão, continua um aninho, eu estive a ver este jogo até, ao vivo. O Marítimo também tem uma equipa que vale mais do que aquilo que está classificativamente. Provavelmente ainda irá subir, vamos ver, mas também precisa de pontos. Foi um jogo fraco de parte a parte. O Paços de Ferreira e o Boa Vista só ao fim, praticamente ao cair o pano, acabou por perder os 3 pontos que eram essenciais para pelo menos ir para os 14 pontos, que já não era mal nesta altura. O Paços de Ferreira perdeu em casa com o Guimarães. O Paços de Ferreira fez uma boa primeira parte e o Guimarães fez uma grande segunda parte. E o resultado, pode-se dizer, embora não seja muito justo, o empate se calhar era o resultado mais justo, mas ganha quem marca, e o Guimarães marcou 2 golos e o Paços de Ferreira só marcou 1. Depois tivemos um Santa Clara Arouca, a vitória do Santa Clara, com alguns erros de arbitragem, nomeadamente do VAR, e que penalizou o Arouca. O Gil Vicente ganhou 4-0 ao Famalicão, foi uma grande surpresa aqui, não em termos de vitória do Gil Vicente, que podia cair para um lado ou para o outro, o Famalicão estava a começar a subir, mas em termos de goleada, não é? Isto é uma goleada que ninguém contava que o Famalicão tivesse. Aliás, o próprio Vieira, o treinador do Famalicão, ao fim, castigou os jogadores ao levá-los perante a sua massa associativa para serem assobiados e aquelas coisas todas, e ele ser o responsável também, e fez essa atitude propositadamente. Depois tivemos à noite o Braga Estoril. O Braga ganhou, não digo com alguma facilidade a Estoril, mas ganhou bem, até poupou alguns jogadores para a eliminatória da Europa League, porque é importante para o Braga ganhar esse jogo para passar à fase seguinte, e portanto alguns jogadores, o Carlos Carvalhal poupou-os, não é? E portanto o Braga ganhou bem ao Estoril, que eu continuo a dizer que o Estoril tem uma equipa razoável, mas ainda vai descer mais na classificação, a equipa para ficar aí até ao 10º lugar à vontade. Depois tivemos aquilo que devíamos ter tido anteriormente entre o Benfica e o Belenenses SAD, que era o adiamento dos jogos. Tivemos o Vizela e o Belenenses SAD. Aqui já foi pedido o adiamento pela parte do Belenenses e do seu presidente,
E do Tondela também, um adiamento também com o Moreira. Ou seja, Fernando, voltamos àquela fase do campeonato em que as regras não são iguais, não são sempre iguais ou não são iguais para todos. Mas aqui tem culpa, novamente, a Liga, porque até agora eu ainda não vi o seu presidente, Abílio Terreiro, falar nada do assunto. Fez uma reunião para lá de gravata, para depois irem uns almoços lá ali na Bairrada, que é onde eles agora almoçam todos, porque o leitão é bom. Eu, por acaso, até nem gosto, portanto, não vou a esses almoços, dispenso perfeitamente. Deixe-os comer o leitão à vontade e resolverem aquilo que deviam resolver, não resolvem nada. E, portanto, até hoje ainda não apareceu e devia haver um regulamento para estas situações. Se ainda não há, devem-no fazer com relativa urgência para, até ao fim do campeonato, termos isto o mais limpo possível. Não é? Exatamente, porque senão andamos aqui sempre a oscilar com regras e nunca sabemos qual é a regra. Exatamente, não vamos a lado nenhum. Exatamente. Portanto, ficaram estes 2 jogos adiados, um para o dia 2 e outro para o dia 3 de janeiro. Portanto, é possível adiar os jogos. Relativamente ao jogo que a gente falou, ao Benfica. Podia ter sido adiado, não era, Fernando? E poupava-se o resultado. Só quem anda distraído no futebol e a maior parte dos benfiquistas estão-nos a dar razão, porque aqui atrasado eu disse que era preciso levar os lenços e os lençóis até para serem mais visíveis, afinal os lenços já apareceram e em grande quantidade. E em massa mesmo, Fernando, em massa. É de lamentar que a Benfica TV não tenha filmado essa fase importante dos lenços. Passou assim um bocadinho ao de leve para ninguém topar. Mas os benfiquistas estão atentos, a maior parte dos benfiquistas que percebem futebol estão muito atentos. E nós ainda mais atentos estamos, porque já há ano e meio que andamos a falar neste assunto, que Sr. Jorge Jesus, que toda a gente sabe quem é que o trouxe e porquê que o trouxe, provavelmente até para algumas comissões, não só dos jogadores, como também para o treinador, mas um dia isto há de vir à tona também, porque este treinador há muitos anos que é um dos comissionistas também no futebol português, infelizmente, está mais do que provado pelas aquisições que faz e de jogadores que ele indica e depois os jogadores nada fazem, que é o caso que temos agora no Benfica, vários, e se gasta fortunas, não é dinheiro, escusadamente. E, portanto, tivemos um Benfica dentro daquela lógica do jogo, o Sporting com 2 ausências forçadas, uma por Covid, o Coates, defesa central, que o Sporting não tem à altura, nenhum jogador à altura do Coates para o substituir, e o Palhinha, que também no Sporting não tem um jogador à altura para substituir o Palhinha, mas esse por lesão. O Benfica, quase que era 3-1 a favor do Sporting. O Benfica tem o Veríssimo, que era um titular indiscutível, e que não joga mais até ao fim da época, e portanto aqui o resultado estava 2-1. Não contando com o Rodrigo Pinho, que eu já tinha dito que o Rodrigo Pinho foi mais uma negociata em que ele não ia jogar, era só para manter o clínico, os médicos do Benfica, no ativo, terem lá sempre alguém para treinar uma coisa que fazer até ao fim do ano. Portanto, ele mal veio para o Benfica, está lá até ao fim do ano. E vão para lá outros também, que é para manter a atividade na farmácia. No departamento clínico. Portanto, o Benfica foi mais do mesmo, foi uma anedota, e foi um banho tático dado pelo treinador do Sporting ao denominado mestre da tática, segundo ele, não é? E segundo alguns indivíduos que andam aí a fomentar o Jorge Jesus e a elevá-lo e fazer estátuas e não sei o que mais e tudo, e vão fazer jantares e almoços ao Brasil quando ele estava lá. Contrariamente ao Abel Ferreira, que ganhou 2 vezes e não vejo almoços, nem vejo ninguém a falar dele, ele já ganhou 2 vezes, o outro ganhou uma vez, quase que lhe faziam uma estátua no Marquês, tiravam de lá o Marquês de Pombal e punham lá o Sr. Jorge Jesus, o Coveiro, e portanto agora já andam todos a dar a volta, a dizer agora, a encostar o Jesus à parede, provavelmente ele já não chega ao fim, não sei o que mais. Mas ainda falta a célebre frase, o Pinto da Costa está interessado no Jesus, que é para ver se o Rui Costa cai abaixo do cavalo e ele faz já o contrato para mais 2 anos, para 2 épocas, porque o Sr. Jorge Jesus, o nominado por mim, o Coveiro do Flamengo, não treina nenhum clube na Europa a não ser de baixo, mais fraco que o Benfica, ou do que o Campeonato Português. Treina no Brasil, uma das melhores equipas, mas mesmo agora, quando ele for para o Flamengo, que é mais do que certo,
Podem ter a certeza disso. Ele não vai fazer a mesma coisa, nem vai ganhar nada no Flamengo, porque o Flamengo, já os jogadores têm mais uns anos, já saíram alguns, e ele, com a incapacidade dele, chega lá e há outras equipas já mais... E também há aquela célebre frase, Fernando, de não voltarmos ao sítio onde fomos felizes, não é? E o Jesus, ao voltar ao Brasil, corre esse risco. Mas ele aqui no Benfica tinha uma vantagem, sabes? É que ele não foi totalmente feliz, contrariamente ao que dizem muitos benfiquistas. Mas ainda assim tinha sido mais feliz do que está a ser agora, não é, Fernando? Exatamente. É que ele esteve 6 épocas no Benfica, da primeira vez, da primeira passagem, e só ganhou 3 campeonatos, uma taça de Portugal e 2 da Liga. Percebeste? Portanto, se estivesse a estudar, tinha um dezinho assim, à rasquinha, como costuma dizer. O professor, como se gostasse um bocadinho dele, podia-lhe dar um 11. Por bom comportamento podia ter passado, Fernando, é isso? Exatamente. Portanto, foi um banho tático dado por tempos atrás, pelo treinador do Sporting ao dominado mestre da tática. Porquê? Porque enquanto o Sporting joga um futebol simples, que todos os jogadores entendem, os do Benfica jogam um futebol aos repelões, mastigado, mais parecendo umas baratas tontas dentro do campo, que andam a passar a bola para trás e para o lado, e que de vez em quando aceleram, tendo lá dentro o Rafa e o Darwin, e fazem algumas acelerações e criam algumas dificuldades ao adversário. Tirando isso, é que é uma nulidade. O Otamendi, com 34 anos, ainda é o melhor defesa do Benfica. Sem ele, a desgraça ainda seria maior. O Rubem Amorim viu e muito bem e colocou o Paulinho na marcação ao Weigl e aos centrais do Benfica que quisessem sair com a bola. E isto manietou por completo o sistema do jogo do Benfica, que é sempre o mesmo. Toda a gente sabe. Todos os treinadores sabem, todos os treinadores que jogam um bocado na retranca e jogam um bocado em cima dos jogadores do Benfica a fazer um determinado tipo de pressão, o Benfica não se consegue desenliar daquela situação. Porque temos um João Mário, que é muito bom tecnicamente, mas é fraco em termos de agressividade, da boa agressividade, e não tem físico para andar ali naquelas lutas. O Weigl, a gente sabe, está melhor um bocado, mas ainda está muito longe daquele jogador, um box-to-box que o Benfica necessitava. E depois, ninguém deu neste jogo por falta do João Mário, até foi bom, do outro lado. Porque o Sporting tem um jogador muito superior ao João Mário, chamado Mateus Nunes. Foi o homem do jogo, para mim, o melhor em campo. E entre outros também. O próprio Ugarte fez muito bem no lugar do Palhinha, e os próprios defesas centrais. Se não joga o Coates e não joga o Palhinha, joga o Manel e o Arlindo, pá, porque a máquina está tão bem oleada e bem montada e bem definida e com uma simplicidade a jogar futebol que até eu entrava lá e ninguém dava fé que eu estava lá com uma idade superior para não poder jogar a bola já neste momento. Como sou bom tecnicamente de pé esquerdo, se me dessem a bola, eu trocava a bola e andava ali e a máquina estava oleada e a gente jogava e o Sporting jogava na mesma. E diziam assim, afinal, pode entrar qualquer um que a máquina está afinada, coisa que não se vê no Benfica. O Benfica, mais uma vez, o seu treinador, destreinador, que ele não é treinador, ele já foi treinador, agora não é destreinador já há uns anos, meteu o 7º defesa direito, isto parece quase os 10 mandamentos. Foi o 7º defesa direito, o Everton desta vez, que ele nem atacar sabe, que fará defender. E, portanto, o Sporting viu ali o Amorim e bem uma autoestrada por onde podia passar com facilidade para a baliza do Benfica. E assim foi. E foi o terceiro gol exatamente. Do Sporting. E mais não houve porque o jogo também acabou. Depois meter um Pizzi que para o Campeonato Português ainda faz a diferença e é um bom jogador. Aos 85 minutos o capitão de equipa é desprezar um jogador e é sinal de um indivíduo, pá, que é mercenário e não é treinador de futebol, nem tem equipa na mão. E há um descontentamento muito grande a nível do balneário, não veio ainda cá para fora, mas vai começar a vir. É uma questão de resultados, porque os jogadores não podem estar contentes com este treinador. Os jogadores do Benfica valem muito mais do que aquilo que estão a jogar de momento com este treinador. Não tenho dúvidas nenhumas. Eu vejo uma defesa do Sporting, vamos lá comparar. Defesa do Sporting, Fedal. Alguém o conhecia de algum lado? É algum jogador extraordinário? Não é um jogador normal. O outro jogador que está lá ao lado dele, o Gonçalo Inácio,
um rapaz novo, lançado, como o Benfica tem alguns na B que já deviam estar a jogar. O Rubem Amorim mete-os sem medo, não tem problemas nenhum em apostar nos jogadores da formação, desde que eles tenham qualidade. E o Benfica tem lá muitos. Aliás, a equipa B neste momento comanda a segunda divisão. Isso há de significar alguma coisa, não é, Fernando? Isso... Um grande mérito. Exatamente. E tem feito grandes jogos na Liga, etc. E, portanto, há que aproveitar aqui estes indivíduos, e aqui já se está a falar, e mais um defesa central, mais um defesa direito, etc, etc. É só jogadores, é só comprar jogadores com este treinador. E temos um Neto, que é um jogador banal. Então, desta defesa do Sporting, só uma equipa que joga bem, que joga simples, é que consegue três jogadores que não são nada de especial a não sofrer golos. Exatamente. Porque a defesa do Benfica não é inferior, nem os jogadores do Benfica são inferiores aos jogadores do Sporting. É preciso apostar nos bons jogadores que há no Campeonato Português. Deixar-nos de pagar comissões, já não está lá o comissionista agora. Bom, vamos ver se o Benfica entra agora. Nos eixos, exatamente. Bons jogadores, até porque tem um presidente que percebe de bola. Ninguém percebe mais de bola e de futebol que o Rui Costa. É preciso, o Rui Costa, tomar iniciativas. E a primeira iniciativa é correr com este indivíduo que está à frente da equipa. Senão nós não vamos a lado nenhum. Não se aposta em nada e o Benfica não ganha nada. Veremos se 2022 vai ser começar com o pé direito para o Benfica. Exatamente. Depois temos jogadores, mais um exemplo. Jogadores que não vieram acrescentar nada ao Benfica, propostos pelo seu treinador. Gilberto, Lázaro, Everton, Meite, Gil Dias, Radonjic, Yarenchuk, Rodrigo Pinho, só aqui estão investidos, só para uma noção dos benfiquistas, mais de 60 milhões de euros. Na despensa, não é, Fernando? 60 milhões na prateleira. Mais as comissões. Será que muitos destes jogadores não eram substituídos por alguns que foram dispensados pelo Benfica, das suas camadas jovens, e outros que estão a jogar nas camadas jovens, fariam pior do que isto? Não fariam, de certeza absoluta. E depois faz transformações, anda-se aqui a meio do campeonato, no primeiro terço do campeonato, a lançar-se o sétimo defesa direito. Quer dizer, qualquer dia, até o Black Dimos vai ser defesa direito. Se não houver mais ninguém, ele pega lá no Black Dimos e lança para lá. E vocês sabem para quê? Porque o ego desse senhor é tão alto, tão elevado, que ele lança os indivíduos para depois, se correr bem, vir-se vanglorizar a dizer: eu é que o coloquei lá. Mas quando corre mal, devia vir também perante as câmaras da televisão, dizer assim: eu sou responsável porque lancei o indivíduo A, B, C ou D mal e não lanço mais. Porque por isso é que os jogadores são cada um nos seus lugares. Cada macaco nos seus lugares. Nós temos 2 macacos para o mesmo lugar. É esses jogadores que, quando um está lesionado, está o ABC do futebol. Quem fugir a esta regra não consegue unir a família, neste caso o balneário, é o caso do Benfica, e nós temos o caso no Sporting. O Sporting, o Rubem Amorim, já definiu os jogadores, as posições que eles jogam, etc. E não sai daquilo. Se falta o A, ele vai buscar o B, mas mais ou menos com as mesmas características para o mesmo lugar do A. Aqui não. Aqui sai o A, que é um lateral direito. Vai-se buscar um ponta de lança e mete-se a lateral direito. Vai-se buscar um indivíduo, o Paulo Bernardo, que é um grande jogador, superior ao Tararte, sei lá, para algumas 10 vezes ou mais, não joga. O Jetson, outro que também não joga, e mete-se o Paulo Bernardo a defesa direito, que é para correr mal, e ele, perante depois os sócios do Benfica, justificar que não tem valor ainda para jogar no Benfica. Pois não, ele não jogou no sítio dele. É a mesma coisa que pegar em mim, que foi um indivíduo técnico, de eletrotecnia, e espetar-me numa oficina de mecânica. E dizer assim: no Fernando Jorge, ao fim de 15 dias, vamos mandá-lo embora, que ele não percebe nada disto. É uma questão de não criar coesão na equipa e não tomar as decisões certas, é isso, Fernando? E depois isto cria os seus dissabores dentro do balneário e as pessoas estão incomodadas, os jogadores, etc, etc, etc. Claro, e tudo isso se reflete também nos resultados. Vamos concluir o campeonato, Fernando? Exato. Pronto. Relativamente a este jogo, está tudo dito. Uma arbitragem que eu estava a ver que aquilo que ia correr mal, porque de entrada, isto relativamente à arbitragem, sim. De entrada, para segurar o jogo ou não, começou logo por mostrar até 2 amarelos ao Sporting. Um foi bem mostrado, o outro foi
por bocas ou qualquer coisa do género, e o Sporting leva logo aos 2, 3 minutos, fica logo amarelado, e a seguir outro amarelo, porque realmente o Sporting entrou um bocado mais agressivo sobre o João Mário, coisa que até nem era necessário, porque o João Mário apaga-se durante o jogo. Mas era uma questão tática que o Sporting tinha ali alinhavado. Depois o jogo endireitou-se e acabou por ir até ao fim com algumas nuances, alguns amarelos mal mostrados, e outros que deviam ter mostrado. Relativamente aos lances, tudo correto. Os golos que foram anulados foram golos corretos, os fora de jogo também corretos, e portanto não foi pela arbitragem que o Benfica... Que o resultado foi esse. Porque o Sporting ganhou limpinho e foi superior taticamente e tecnicamente ao Benfica, e sabem no que estão fazendo. Certo. Mais algum jogo, Fernando, queiras destacar desta última jornada? Não. Então passamos aos jogos que vêm aí. Os jogos, agora vamos passar à jornada seguinte. Relativamente à classificação, com isto é evidente que o Benfica passa já a 4 pontos de diferença, não é para 1, é para 2, entre o Sporting e o Porto, e tem que ter atenção ao Braga. O Braga, com a vitória de ontem, está a 6 pontos. Está a 6 pontos do Benfica. Claro que o Braga vai ter um jogo difícil agora aqui no Dragão, mas estão 6 pontos. São 6 pontos. Que o Benfica, se começar a descer por ali abaixo, até psicologicamente, se não for, vamos já falar mais à frente, a importância do jogo contra o Dinamo de Kiev, o Benfica pode ir por ali abaixo. Como já aconteceu com este treinador. Não é a primeira vez. Bem, a próxima jornada teremos um Passos Ferreira Gil Vicente, um Marítimo Santa Clara, um Belenenses SAD e Estoril Praia, um Vitória de Guimarães Tondela, um Sporting Boa Vista. Boa Vista continua aqui com grandes dificuldades, ainda por cima vai jogar agora praticamente ao Sporting. É um jogo difícil, portanto, esta vitória em casa, o Boa Vista devia ter aguentado os 14 pontinhos, não conseguiu. O Moreirense com o Portimonense, o Famalicão Benfica, um jogo difícil, o Famalicão está numa fase difícil em termos de pontos e vai tentar, e tem uma boa equipa, e o Benfica, vamos ver como é que se vai portar na Champions League, que isso é muito importante para o próximo jogo do campeonato, atendendo depois a estas coisas todas sobre o treinador, não é? O foco está apontado sobre o treinador e pode descer mais ou subir um bocadinho a fasquia. O Porto joga com o Braga, também vai ser um bom jogo. O Braga descansou alguns, onde não jogou com a mesma equipa. Está a jogar bem, o Braga está numa fase de jogar bem. Acredito que o Carvalhal não vai jogar de peito aberto no Dragão, como jogou contra o Benfica, e levou a cabeçada que levou. Portanto, foi um engano para o Benfica, uma má abordagem na minha ótica do Carvalhal nesse jogo. Era um jogo mais equilibrado, o Benfica podia acabar por ganhar, mas era um jogo mais equilibrado. O Carvalhal ao fim também foi ele próprio a dizer que podia ter abordado o jogo de outra maneira, e o resultado evidentemente até podia ter sido outro. E depois temos um Arouca Vizela como último jogo da coisa. Temos, portanto, aqui alguns jogos interessantes e algumas surpresas provavelmente vão acontecer aqui. E veremos se algum necessita de ser adiado novamente nesta jornada, Fernando. Vamos ver. Esperemos que não, mas pode acontecer. E vamos ter algum problema aqui com o campeonato, alguma interrupção, qualquer coisa do género. Vamos ver. Exatamente. Esperemos que não. Para bem de todos, porque Esperemos que não, conforme no campeonato, com as interrupções, andamos nós na nossa vida também. Com interrupções. Com isto também, não é? Com também certeza. nos afeta, não é? E também vamos ter jogos para as competições europeias, Fernando. Falavas disso ainda agora e muito bem. Exatamente. Vamos ter o Benfica na quarta-feira, joga em casa com o Dinamo de Kiev. É um jogo extremamente importante. Do Benfica só lhe interessa a vitória, não é? Certo. Portanto, tem que ganhar. Tem 5 pontos, o Barcelona tem 7. E o Benfica tem que ganhar para fazer 8. E o Barcelona não ganhar ao Bayern. Só que há aqui um senão neste jogo. Eu acredito que o Bayern, em circunstâncias normais, de momento, o Bayern em 10 jogos ganha 10 ao Barcelona. E estão em casa com mais facilidade. Só que vai ser à porta fechada, e os jogos à porta fechada tiram um bocado a pica, como se diz os jogadores de futebol, aos próprios jogadores. Porquê? Falta-lhe esse salto. Falta o entusiasmo do público, não é? Falta a emoção. A puxar pela equipa, se estiver a correr mal, etc. E o Bayern já está apurado e pode entrar assim, exatamente, como quem não quer a É porque o Bayern já não precisa do resultado. Exatamente. E o Barcelona precisa.
precisa de ganhar. Exatamente. O único resultado do Barcelona é a vitória. E o Barcelona vai se atirar para ganhar. Com certeza. Não tem nada a perder. Mas o Barcelona não tem nada a perder, vai se atirar para ganhar. E aqui pode haver aqui um fator surpresa, até o Benfica ganhar ao Dinamo de Kiev, mas o Barcelona ganhar também. Ganhar também ao Bayern. Fica de fora. E aqui é que se o Benfica, os dois resultados forem estes, o Barcelona ganhar e o Benfica mesmo a ganhar ao Dinamo de Kiev, o Sr. Jorge Jesus, já nem come as batatas cá. De certeza absoluta. Já nem debaixo da árvore, não é, Fernando? Já não fica sequer debaixo da árvore. Já não ganha cá nada. E, portanto, vamos ver um jogo importante. O Benfica, acredito plenamente que vai fazer um bom jogo e vai ganhar ao Dinamo de Kiev. Não acredito noutra coisa, a não ser que o seu treinador invente, não é? O Dinamo de Kiev bem jogar à vontade. É preciso ter atenção que o Dinamo de Kiev já está arrumado da próximas eliminatórias. Portanto, vem só cumprir calendário, não é? Fica em último na tabela e vem jogar à vontade. E, portanto, uma equipa quando vem jogar à vontade complica sempre mais a outra. Porque quando não tem nada a perder... Exatamente. Tem aquela ansiedade de ser obrigado a ganhar. Vamos ver. E aqui muita coisa vai ganhar. Se vai decidir. E as coisas correrem mal. E as outras equipas, Fernando? O que é que estás à espera da prestação das outras equipas? Da prestação das outras equipas, acredito que o Sporting vai ao Ajax. O Ajax vai ganhar aqui, provavelmente com facilidade, ao Sporting, porque o Rubem Amorim vai jogar com uma equipa que não é a equipa titular do Sporting. Vai fazer descansar aqui alguns jogadores que estão com minutos a mais, têm jogado vários jogos, e portanto, como o Sporting já está apurado, mais 2 ou 3 que leva, ou 4, não é problema nenhum para o Rubem Amorim, que ele não leva muito a mal isso, e é assim que ele aprende, e está a aprender bem. Não se importa muito com essas coisas e faz-lo bem. Eu, no lugar dele, também fazia a mesma coisa. Estou apurado, vou lá jogar. Já não há em causa para ninguém, não é? Não prejudica ninguém. E já não põe em causa outras competições, não é, Fernando? Mais importante ainda. No lugar dele, fazia rigorosamente a mesma coisa. Jogava, não digo com as reservas, mas com aqueles jogadores que têm menos minutos. E se levasse 3 ou 4, também já levei 5 e estou apurado. Que isso é que é o importante. Exatamente. O Sporting começou com 5 e é apurado. A missão está cumprida. E os outros não começaram com 5 e ainda estão a fazer contas. Isso é muito importante. Quer dizer que o Sporting aprendeu. Exatamente. E que os outros, tirando o Porto, nomeadamente o Benfica, não aprendeu nada. Nomeadamente o seu treinador não aprendeu nada. Porque já podia ter a eliminatória garantida. Nomeadamente em Kiev. E mesmo até com o Barcelona, porque o Barcelona está muito longe do Barcelona nos últimos 15 anos. Sim, ou mais. Sem dúvida. E ao Porto, exatamente. Difícil também, porque vai ter o Atlético de Madrid, que tem 4 pontos, e o Porto tem 5. Portanto, o Porto aqui, no mínimo, tem que empatar. O Atlético de Madrid só tem uma solução. Vem jogar para ganhar. É ganhar. Vem jogar para ganhar. Agora estamos no final e já é tudo muito decisivo e pouco mais resta às equipas do que ganharem, não é? Exato. Vai ser um bom jogo, muito bem disputado, um bocado viril, porque ambos os treinadores são acicatados e jogam um bocado na dureza. Vamos ver, tem que ter um bom árbitro que ponha um bocado de mão no jogo. Ponha os indivíduos logo nos seus devidos lugares para não chegarmos ao fim a jogar 11 contra 11. Vamos ver. Mas vai ser um jogo renhido. Porque o Atlético de Madrid tem uma boa equipa, gastou muito dinheiro também, tem um bom treinador, embora eu não goste muito do método de trabalho dele, e o Porto joga sempre. E é uma das equipas que tem, com maior ou menor dificuldade, tem passado às oitavas de final, por grande mérito do Sérgio Conceição. Tirem o cavalinho da chuva aos portistas, porque se o Sérgio Conceição não estivesse no Dragão, como seu treinador, outro treinador qualquer que já lá estiveram, o Porto não andava nestas andanças, já tinha sido eliminado há muito mais tempo, quer nestas até para o campeonato e tudo. Além dos milhões que tem metido no clube, embora eles estejam-se a escoar por um túnel, provavelmente. Certo. E fazermos o pleno, era também o Braga conseguir, não era, Fernando? O Braga também vai ter, lá está, o Carvalhal ontem eu vi o jogo, fez descansar alguns jogadores do Sporting de Braga, já com este propósito de jogar contra o Estrela Vermelha. O Estrela Vermelha tem 10 pontos, o Braga tem 9, portanto só a vitória interessa ao Braga para passar à fase seguinte. Senão sujeita-se a ficar de fora. E pode ser uma semana muito feliz para as equipas portuguesas nas competições europeias estas. Neste momento não é de descartar que nós,
inédito, é um fator inédito. Possamos ter 4 equipas. Exatamente. E isso era bom até para o ranking de Portugal. Com certeza. É sempre bom levar o nosso nome um bocadinho mais longe, seja em que competição for, sem dúvida, Fernando. E das competições europeias, passamos ao nosso recado da semana. Ora bem, o recado dessa semana, esta semana, não pode ir para outra pessoa a não ser para o mestre da tática, não é? E eu faço-lhe o recado a dizer o seguinte: Carlos Jesus, só te falta dizer que o Rubem Amorim aprendeu tudo contigo. E assim, cá vai a frase da semana: a lição do discípulo Amorim. Foi bem aprendida, não é, Fernando? A julgar pelos resultados passados, foi muito bem aprendida. Passamos às nossas... Esta é a nossa frase desta semana. Desta semana. A lição do discípulo Amorim. Passamos às apostas da semana. A aposta da semana, a semana passada, tivemos aqui alguns jogos que foram adiados, um foi cancelado. Sim. E fizemos 7 pontinhos, 7 acertos, já não foi muito mal. Foi mais baixo do que do outro anterior. Portanto, vamos lá para a aposta então, começamos por Diana. Porto, Sporting de Braga. 1. Deixa-me apontar aqui já 1. Famalicão, Benfica. Não pode haver outro resultado a não ser o 2, porque senão isto é tão... Senão então estamos muito mal, não é, Fernando? Vamos ver. Sporting, Boa Vista. 1. 1. Ainda que eu saiba que tu gostavas que o resultado fosse outro, acho que não será, Fernando. Onde? Nesse jogo que tu acabaste de dizer. Não, no terceiro jogo, no Sporting. No Sporting Boa Vista? Sim. É muito difícil. Eu acho que tu gostavas muito que fosse um 2, mas vai ser um 1, Fernando. O Boa Vista, da maneira como está a jogar e com os jogadores que tem, é impossível lhe ganhar. Só com um golpe muito grande de sorte. No Sporting, até com as reservas, lhe ganha. O Boa Vista está muito fraco este ano. Não sei o que é que vai ser feito do Boa Vista. E ainda estou muito desconfiado que há ali qualquer coisa camuflado lá para os lados do Bessa, relativamente à SAD e presidentes, etc. Porque há ali dois jogadores que estão a jogar, o Sauer e o Macacuta, são 2 grandes jogadores, jogavam no Benfica, perfeitamente. Jogavam no Benfica, o Benfica até lá piores jogadores do que esses 2. E nos outros também, no Porto, nem tanto. No Sporting era um bocado mais difícil, porque tem lá outros jogadores, o Pedro Gonçalves, para o lugar do Sauer. Mas no Benfica jogavam. Eram 2 titulares, que eram muito superior a esse Macacuta ao Meité, e o Sauer era muito superior ao... Mas efetivamente depois os resultados não aparecem, não é, Fernando? Exatamente. O problema ali tem a ver outro com o investidor, que do investidor não vejo nada. Está muita coisa camuflada ali, provavelmente ainda bem à tona. E vejo que o Boa Vista está a jogar mal. E nomeadamente esses 2 baixaram muito de rendimento. E quando 2 jogadores, que são os melhores do Boa Vista, baixam muito de rendimento, aliado à equipa que o Boa Vista tem, fraca, é um problema para o Boa Vista este ano. Eu já disse isto e mantenho até janeiro. Pode ser que o Boa Vista vá às compras ou tenha dinheiro e dê ali um ar fresco ali à equipa. Exatamente. E consiga alguns jogadores que lhes podem fazer falta. Portanto, não acredito nessa vitória, como é lógico. Continuamos, Fernando, é contigo agora. Moreirense, Portimonense. Aqui é um jogo. O Portimonense joga bem fora, vou jogar um 2. Marítimo, Santa Clara. Para ti? Um X. Um X. Farense Nacional. Isto já é a segunda divisão. Farense Nacional, 1-2. Académica Chaves. Académica é o último, infelizmente. É 2, Fernando. 2. O Chaves também não está por aí fora também. Leixões, Sporting da Covilhã, 1. Varzim, Trofense. 2. E depois temos Vila Franquense, Porto B, 1. Atlético Bilbao, Sevilha. 2. O Sevilha é um dos que vai na frente do campeonato, quase. Betis, Sevilha, Real Sociedade. Este é um jogo X. Brighton, Tottenham. X. E o Super 14, Real Madrid, Atlético de Madrid. Bem, vou apostar aqui na vitória do Real Madrid. 1.
nesse grande derby que se vai jogar, não é, Fernando? Estão feitas as nossas apostas para esta semana. Obrigada por mais uma vez te ter juntado a nós. Obrigada também a vocês que todas as semanas nos acompanham aqui no canal do YouTube da Rádio Transforma. Já sabem, se ainda não o fizeram, não saiam deste vídeo sem subscreverem o nosso canal, sem deixarem o vosso like e sem nos seguirem também nas páginas de Instagram e de Facebook em Passa a Bola Rádio Transforma. Sem novidades, eu e o Fernando voltamos como de costume para a semana para passarmos novamente a bola.